Bom, vamos lá. Agora a gente tem mais uma novidade para contar para vocês. Lembram que eu falei lá no começo que a gente atua em 3 verticais e que uma delas é políticas públicas? Existe, sim, um papel super relevante de governo para ajudar o ecossistema de inovação. Por quê? Porque o governo é bacana ou porque o governo não é bacana? Não. Porque a inovação são empresas inovadoras que trazem o desenvolvimento para o país. Por isso, eu quero convidar aqui o Fernando Riesch para falar sobre o edital BNDES para o Fundo de Coinvestimento Anjo. Vem para cá, Fernando. Cadê o Fernando? Está aqui já. O Fernando é gerente do Departamento de Investimento em Fundos, da área de investimento do mercado de capitais do BNDES. Trabalha lá desde 2001 e já trabalhou em diferentes áreas, incluindo as de planejamento, gerenciamento de riscos, meio ambiente, exportação. E tem uma notícia muito bacana, fruto de muito trabalho, né, de muita conversa com o ecossistema, que está aí para que a gente consiga ter muito mais opções. Obrigada por estar com a gente, super bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Maria Rita. Obrigado, Anjo do Brasil, pelo convite. Eu tenho uma apresentação, não sei se está pronta. Bom, eu queria começar, eu trabalho no departamento de fundos, né? Primeira coisa, o que é um fundo? Quais são o mecanismo que a gente atua, né? A gente atua em fundos de investimento e participações. Nós somos um investidor relevante no Brasil, nós somos hoje o maior investidor em capital semente e venture capital no Brasil. A gente tem um total, se considerar a carteira toda, de mais de 40 fundos, com cerca de 150 empresas e 3 bilhões de capital comprometido. Então, isso está espalhado em vários estados do Brasil, em vários fundos de tamanhos diferentes. Em particular, em Venture Capital e Capital Semente, são 800 a 900 milhões em 15 fundos. E o fundo mais conhecido que a gente tem dessa série de aplicar em Capital Semente é o Criatec. Então, nós temos já estamos no Criatec 3, acabamos de completar 10 anos do início da série do Criatec, né, do período de investimento do Criatec 1. Então, é uma iniciativa bem exitosa para investir em empresas startups. A gente atua como investidor, então é ali em cima no quadro à esquerda, né, em conjunto com outros investidores. Então, dependendo do fundo, do porte do fundo, nós atuamos com fundos de pensão, com family offices, com agências de fomento. E a gente sempre faz um processo transparente de seleção do gestor, que é uma figura fundamental nesse tipo de investimento, porque é ele que vai selecionar, de fato, as empresas e vai ter ligação direta com as empresas. Então, nosso investimento é indireto, e o gestor vai formar essa empresa, vai formar esse portfólio de empresas, seguindo uma tese de investimento bem definida e previamente discutida com os investidores. Então, essa figura é importante porque também mostra aí que os fundos têm uma duração longa, mas é finita. Então, ele tem um período para investir e um período para desinvestir. E esse desinvestimento futuro, naturalmente, a gente espera sempre que as empresas sejam bem-sucedidas, e elas podem ser vendidas, né, para investidores estratégicos, pode haver uma abertura de capital, podem se juntar, né, podem fazer fusões, aquisições. E a ideia é que aqui é um espectro de atuação do banco, lembrando que aqui é só a atuação do banco via fundos. A gente também tem um braço de participação em investimento direto, né, em empresas de porte mais maduro, incentivando sempre ofertas públicas primárias e secundárias. Então, o foco nosso é aquele estágio bem inicial ali das empresas, né? Lembrando que a gente vem atuando no mercado de fundos desde meados da década de 90, sempre tentando procurar onde tem lacunas de mercado e onde é que a gente consegue resolvê-las ou reduzi-las, né? Mitigá-las e atrair outros investidores para o mercado. Aqui é um desenho, né, um gráfico aqui, como é que as empresas se financiam, né? A gente, aqui na conferência de anjos, acho que não preciso focar muito na importância do investidor anjo para todo o ecossistema. A gente tem no Brasil ainda uma escassez desse tipo de investidores. A nossa ideia com o lançamento desse fundo é justamente incentivar também esse tipo de investimento no Brasil. Já foi falado até na palestra anterior, né? Quer dizer, tem os investimentos ali no início é Friends and Family, né? Então tem o Friends, Families and Fools, né? Mas na verdade a gente vai tentar apoiar ali o fundo para incentivar o co-investimento anjo. Todo lançamento de um edital, de um produto novo no banco, ele é precedido de uma análise, de um diagnóstico, né? Em particular, nesse caso aqui, nós fizemos um diagnóstico setorial das empresas no Brasil
E também recorremos à literatura internacional sobre o tema, experiências internacionais bem-sucedidas, e também conversamos com diversos agentes aqui do ecossistema brasileiro. Então, são gestores de venture capital, gestores de capital semente, associações de anjo, investidores anjo, aceleradoras. Então, a gente conversou com uma série de agentes importantes aqui para o ecossistema de capital semente. Então, o diagnóstico, acho que já é também de um conhecimento também grande do público. Existe uma grande escassez de recursos para a fase inicial das empresas, e quando essas empresas dão certo, elas têm escassez de conseguir o segundo estágio de investimento. Então, ela tem dificuldade para conseguir um investimento inicial. Quando elas crescem, ela tem dificuldade de conseguir o que a gente chama de follow-on. E tem uma taxa de mortalidade elevada. Então, a nossa ideia com o lançamento desse fundo é tentar, no longo prazo, tentar reduzir a taxa de mortalidade dessas empresas, conseguir para as empresas bem-sucedidas dar um segundo, terceiro investimento nas empresas que forem bem-sucedidas, de forma que elas façam um ciclo completo, né? Ou pelo menos seja multi-estágio, que a gente chama, né? Então, a ideia que a gente vai estar lançando é um fundo multissetorial, multi-estágio, em que... Aqui eu só dei um desenho de quem que a gente conversou, né? Quer dizer, como é que está o ecossistema no Brasil. A gente conversou com muita gente aí que está nesse gráfico aí, né? Com vários investidores, com agências de fomento também, para tentar co-investir conosco, né? Como investidores. Conversamos com diversas associações de anjo, com investidores, com aceleradoras. Deixa eu passar aqui um pouquinho para o desenho que a gente está imaginando para esse fundo, né? Nós, conforme eu comentei antes, nós somos um importante investidor, mas nós não vamos entrar sozinhos como investidores, né? Nossa ideia é atrair outras agências de fomento e também empresas inovadoras, né? Já foi citado aqui hoje, mas a questão de corporate venture, que é muito importante nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil ainda está no início, mas a gente pretende trazer para esse fundo já uma ou mais empresas como investidoras no fundo. Então, o que a gente lançou agora no dia 14 de novembro foi um edital para a escolha desse gestor. Então, o edital ele está até o dia 12 de janeiro, os candidatos a gestor podem oferecer propostas. Lembrando que, né, a gente não vai selecionar as startups, né? Nós não selecionamos as empresas diretamente. Esse papel vai ser feito pelo gestor quando o fundo estiver funcionando efetivamente, né? Então, aqui é uma notícia que eu estou dando, uma boa notícia, mas o fundo ainda não está funcionando, né? Nós estamos agora no processo de seleção do gestor. E um número também interessante, que as séries do Criatec, por exemplo, elas tiveram 36 investimentos. Então, tanto o 1 quanto o 2, quanto o 3, que começou no ano passado para investimento, vão fazer até 36 investimentos. Esse número que a gente colocou ali no slide é um número estimado, né? Cerca de 80 startups, mas podem ser 100, ou podem ser até mais startups, né? Porque tem um valor mínimo de 100 a 500 mil reais por investimento, que tem que ter um co-investimento anjo. Então, aqui nas empresas, né, quando o gestor estiver selecionado, ele vai fazer necessariamente co-investimento com investidores anjo, nesse montante que eu comentei antes. Então, entre 100 e 500 mil reais para empresas bem iniciantes. Então, o que a gente quer com isso, né? Na verdade, é pulverizar o capital, né? Diversificar em diversos setores, incentivar os investidores anjo, o crescimento desse segmento no Brasil. Lembrando que também os investidores anjo eles podem vir sozinhos ou no formato de pool. E a ideia é que essas 80 ou 100 empresas desse estágio inicial, à medida que elas forem sendo bem-sucedidas, elas passem para um segundo round, para o terceiro round de investimentos, com um montante maior, né? Então, a ideia é que é entre 100 e 500 mil reais na primeira fase, e na segunda fase pode chegar até 5 milhões por empresa. Tá? Para a gente segmentar isso, como é que a gente separou o portfólio, né? O portfólio a ser constituído em dois segmentos básicos, né? Empresas que faturam, a gente estava falando justamente qual é a dificuldade de justamente dar uma definição aqui que é startup, né? Então, a ideia é que empresas que faturem até 1 milhão são consideradas para esse fundo como startups. Então, para essa categoria de empresas, elas vão poder receber recursos do fundo entre 100 e 500 mil reais, desde que necessariamente tenham um co-investimento com investidores anjo. Então, e follow-ons permitidos até 500 mil. E também já é um problema recorrente, né? Não tão assim, a gente não gosta de ver isso, mas existem alguns investidores que adquirem uma participação muito elevada das empresas, né? Então, para a gente limitar isso, a gente colocou justamente um limite de participação inicial ali, que vocês estão vendo, de até 10%. Então, com isso,
o fundo vai ter até 10% e o investidor anjo, sozinho ou em conjunto, vão ter os outros 10%. Né? Então, o que eu comentei antes, que a gente não tem certeza nesse momento, quantas empresas serão, mas certamente será o fundo com o maior número de empresas que o banco já fez até hoje, porque no mínimo 25 milhões dos recursos desse fundo serão alocados nessa fase. E na fase seguinte, são empresas que faturam entre 1 e 16 milhões, são empresas que deram certo nessa primeira fase inicial, elas vão receber até 5 milhões por empresa. A gente está estimando que o número de empresas que vai receber esse tipo de recurso serão entre 8 e 12, mas também não temos como precisar nesse momento. E também uma adaptação que a gente fez, e como as empresas são muito pequenas nessa fase inicial, a gente colocou um período de investimento, né, que a maior parte dos nossos fundos é de 4 anos, a gente colocou para 5 anos nesse caso. E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito na questão da captação. Né? Esse fundo a gente tem que estar com um patrimônio comprometido, alvo, de 100 milhões. A gente está fazendo o que a gente chama de primeiro fechamento, né, de 60 milhões, dos quais o BNDES, a BNDESPar, está se comprometendo a colocar 40 milhões. Então, os restantes, né, os 20 milhões restantes, nós estamos também fazendo um trabalho de divulgação junto a agências de fomento regionais, né, estamos trabalhando aí com diversos parceiros nossos de longa data, especialmente da série Criatec, e também com empresas inovadoras. Então, a gente já fez um estudo, já publicou um artigo sobre as vantagens, né, para as grandes empresas participarem como investidoras de fundos, ou fazendo diretamente também. E as vantagens são várias, tanto para a grande empresa quanto para a empresa investida. Então, tem a questão da inovação a baixo custo, ela fica atualizada com tendências tecnológicas, buscar retornos não só financeiros, mas também estratégicos. E também conseguir, né, lançar produtos de forma mais rápida. Bem, para a pequena empresa, ela tem acesso a uma rede de relacionamento que ela não teria de outra forma. Ela consegue acelerar suas vendas, consegue, inclusive, ter acesso por exemplo, nas empresas que são ligadas, né, ao mundo científico, ter acesso a laboratórios, a pesquisas, que ela não teria acesso de outra forma. Ou, por meio da participação de empresas, ela tem esse acesso mais facilitado. Aqui que a gente já está colocando ali o que a gente espera, né, desse co-investidor anjo. Né? A gente espera alguém que vai dar um coaching, vai dar um treinamento, a gente já foi falado aqui, inclusive, mais cedo, né, a questão do smart money. Né? Então, a gente quer um investidor anjo que vai co-investir com um fundo que seja qualificado, que seja experiente. Para incentivar investidores que estão fazendo o primeiro investimento anjo ou são inexperientes naquele setor, a gente está permitindo a formação de pools. Né? Então, desde que o líder desse pool seja alguém experiente. Né? E na parte de cima do slide, vocês podem ver quais são os benefícios que a gente imagina que o investidor anjo terá ao aderir ao fundo. Né? Naturalmente, porque a gente está fazendo um fundo para apoiar empresas, o gestor vai ter uma pré-qualificação, isso vocês podem acessar o edital, tá? Essas regras estão lá, né? Estão no site bndes.gov.br/fundo anjo. Lá tem essas regras todas que eu estou comentando aqui de uma forma mais detalhada. Mas a gente está esperando que o investidor anjo, ao aderir a esse tipo a esse fundo, ele vai ter a rede de relacionamento do gestor, ele vai conseguir alavancar seus recursos, vai diluir os riscos, vai ter uma liquidez maior, né, porque essa empresa no futuro tem mais perspectiva de crescimento de ser vendida para um terceiro. Finalmente, isso aqui já é o último slide, um pouco do resumo do que eu havia comentado antes. Quer dizer, a gente colocou uma flexibilização também com relação à auditoria, né, usualmente as empresas investidas via fundos lá no BNDES têm que fazer auditoria, não importa o tamanho. E nesse caso a gente está flexibilizando aí para as empresas que faturam até o limite do faturamento da lei do Simples, que vai mudar agora a partir do ano que vem para 4,8 milhões por ano, vai ter essa flexibilidade. Da mesma forma, no Brasil tem a figura comum do Comitê de Investimentos, a gente está flexibilizando nessa fase inicial. Então a ideia é da celeridade e agilidade nas decisões nessa fase inicial do fundo. E as datas importantes, então, 12 de janeiro é a data final para envio de propostas dos gestores. Né? Os gestores têm uma série de qualificações que estão lá detalhadas, então ele tem que ter, entre outras coisas, registro na CVM. E nesse caso, em particular, a gente está permitindo a formação de consórcios, né? com regras bem definidas também. Então, pode ter consórcio entre gestores aceleradoras, gestores de associações de anjos, gestores aceleradores e associações de anjos. Então, claro que cada um tem que ter o seu papel bem definido. Né? E o gestor pode ir também sozinho. Então, a nossa ideia com isso é dinamizar o ecossistema, apoiar os investimentos anjos. Então, eu estou à disposição depois para tirar qualquer dúvida. Obrigado. Super obrigada, Fernando.